Aumento do preço da gasolina. Depois da desoneração do preço final dos combustíveis, adotada inicialmente pelo governo Bolsonaro num cenário de alta do petróleo e desarranjo econômico decorrente da pandemia, a partir de 1º de março, o governo Lula optou pela saída do ponto de vista fiscal para as contas públicas, com a volta das contribuições sociais do PIS, PASEP e da COFINS sobre a gasolina e os demais combustíveis. Isso porque a medida provisória 1157, datada de 1º de janeiro de 2023, tinha prorrogado a redução a zero dos referidos tributos até 28 de fevereiro de 2023, o que representava a renúncia fiscal equivalente a 25 bilhões de reais. Evidente que a medida de extrema impopularidade tem provocado reações negativas contra o governo, cujo peso político ainda é difícil de mensurar. Na mídia, apareceu sobre o assunto de tudo. Por exemplo, a jumentice de uma comentarista de economia, defensora ardorosa do combate ao aquecimento global, saiu em defesa do encarecimento da gasolina e do etanol, dizendo que cobrar imposto de gasolina é o melhor do ponto de vista fiscal, social e ambiental. É mesmo, linda senhora ou senhora linda? E o reflexo no custo de vida dessa medida em relação ao trabalhador? Resultado do repasse dos preços na cadeia produtiva. O que a senhora, do alto da sua autodecantada sapiência, tem a dizer? No dia 3 de janeiro, a Folha de São Paulo, jornal que sempre informou com a militância petista, noticiou em manchete: postos já vendem gasolina por R$ 8,49 em São Paulo. É sério isso? A Catraca, no mesmo dia, noticiou que um posto de gasolina suspendeu uma faixa só deboche e ironia. Estava lá escrito: caros clientes, o preço do combustível subiu por causa da volta dos impostos do governo. Somente repassamos. Vocês que fizeram L, reclamem com o PT. Eita, essa pegou de jeito. Parece que dói até agora. A tropa vai fazer o quê? Vai chorar? Vai se arrepender? Vai berrar? Ou vai engolir o ácido assim mesmo? Chupa essa manga com caroço e tudo. Também há economista a dizer que, mesmo tendo a gasolina forte influência na formação do IPCA, índice que mede a inflação de um conjunto de bens e serviços no varejo, a sua importância decresce para os pobres porque não possuem carro e o óleo diesel, que impacta mais porque tem movimento de frete e ônibus e que continua com tributos zerados. Ô sua besta, diz aí o que representa para os milhares de trabalhadores de baixa renda, como entregadores e motoristas de aplicativo, a renovação da cobrança dos impostos sobre a gasolina. É muita imbecilidade por metro cúbico. A outra merda dita é que o subsídio da gasolina, sob a forma de redução tributária, incentiva o uso de combustíveis fósseis, o que vai de encontro ao esforço global pela menor dependência de energias não renováveis. Essa balela não resiste ao que mais perturba o cotidiano brasileiro, como a elevação do custo de produção das empresas, porque de algum modo as matérias-primas têm os seus preços inflacionados, ainda que o diesel tenha maior interferência na logística de transporte. E este combustível permanece desonerado até o final de 2023. O preço da gasolina, como dos demais combustíveis, se pauta na paridade do mercado estabelecida internacionalmente, a partir da soma da cotação do preço do petróleo no mercado internacional e os custos de produção. Assim, o custo do barril e a variação cambial interferem nos preços finais dos derivados. Esta é a chamada primeira camada de preço, ou preço de realização, a qual se sucedem mais 4 camadas, entre elas os tributos federais e o ICMS estadual. Os que defendem a chamada PPI, Paridade Internacional de Preços, dizem que esse modelo torna a Petrobras uma empresa refletida pelo interesse dos acionistas. Daí que a sua política não deve se misturar com a política tributária, que tem seus liames próprios e se liga diretamente à dinâmica do Estado e ao bem comum. A política da Petrobras, como a de outras refinarias particulares, que também produzem e comercializam a commodity, é balizada por variáveis microeconômicas e, no caso da estatal, obviamente sem perder de vista o interesse superior da sua acionista majoritária, no caso a União, embora a sua atuação no campo jurídico e comercial siga as disposições da Lei
6404 de 1976, a chamada Lei das Sociedades Anônimas. A questão que se interpõe logo no início do mandato presidencial é como irá ser trabalhado o papel da petrolífera num cenário concorrencial, principalmente quando se faz uma intervenção à base do imposto de exportação de 9,2% até 30 de junho de 2023, conforme a medida provisória 1163, de 28 de fevereiro de 2023. Na verdade, a adoção desse tipo de tributo é uma experiência política pouco recomendada, pois afasta o investimento e a previsibilidade esperada pelas empresas que atuam no setor. Países que possuem esse tipo de incidência tributária sobre o petróleo têm uma situação politicamente complicada, como é o caso da Venezuela, cuja liderança atual é combatida nos foros internacionais, sendo economicamente o país cenário de uma terra arrasada, com inflação estratosférica e pobreza, além de perseguição política que tem provocado fuga em massa de pessoas para o Brasil. É nesta cidadela de atraso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi buscar inspiração para a taxação sobre o produto exportável, o que contribuirá para fazer o petróleo pouco competitivo no cenário internacional. Além do mais, a adoção desse tributo sobre o comércio exterior é porta de acesso para que o mesmo ocorra com outros itens da pauta de exportação, tirando a previsibilidade e a segurança jurídica das empresas que aqui atuam. O grande perigo da intervenção estatal ora ocorrida é descambar para atuações que tirem a competitividade privada, em especial a atração de investimentos no mercado do petróleo, que é mundializado e exige a transferência ao preço final do produto dos ganhos de produtividade alcançados por uma gestão voltada eminentemente aos interesses dos acionistas. A Petrobras não é destinada a colocar-se junto do governo para determinar a política tributária ou a gestão do setor energético. Também em favor do subsídio à gasolina está o peso de sua cotação na cesta apuradora do IPCA, que é o principal índice inflacionário brasileiro. Gasolina mais cara alcança todos, porque a alta de preços atinge os reajustes vinculados ao índice, como tarifas e aluguéis, por exemplo. Afinal das contas, gasolina mais cara é medida impopular e, como diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, taxar combustíveis agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromissos de campanha. Portanto, é o próprio partido que reconhece a desgraça da reoneração da gasolina na vida do cidadão, inclusive dos eleitores que fizeram L na esperança de que tudo seria diferente. E estão constatando na prática, infelizmente, que não é bem assim. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Ajude esse canal fazendo a sua inscrição e ativando o sininho das notificações. Dê o seu like. Obrigado pela audiência. Tchau.